Mas vamos começar aqui fazendo uma análise, na verdade, sobre jornais. Capas de jornais. A maior parte desses prints foram tirados entre 6 a 7 horas da manhã do dia 16 de junho. No caso hoje aí para quem está assistindo o vídeo. E vejam só, eu fui aí nos 4 maiores jornais do Brasil: Estadão, Folha de São Paulo, Veja e Globo. E a capa diz muito, ou na verdade, o silêncio da capa diz mais ainda. Você vê aqui, ó, a capa de quase todos os jornais, com exceção da Veja, não traz nenhuma menção à CPI. Eu acho que o da Globo traz uma besteirinha, mas olha só, aqui é a capa do Estadão, você vê, ó, Luciano Huck confirma novo programa na Globo e diz que não será candidato à presidência. Tá, ninguém tá nem aí pra ele. Reforma administrativa, falta de chuvas, Bolsonaro anuncia novo Bolsa Família 300, editorial, um político não precisa de eleição para fazer. Ex-presidente do Conselho de Suzano, blá blá. Para virar potência, o Brasil deve aliar o desenvolvimento. Tá, beleza. Aí eu resolvi ir na parte política, né? Aqui lá em cima, vocês podem ver aqui, ó, tem um menuzinho. Opa, peraí. Só de notícias ligadas à política. Lá fui eu dar uma olhada. Quando você vai no Estadão, na parte de política, tem aqui o Dória, Itamaraty, Câmara acelera projetos. Esse Itamaraty aqui até que beleza, tá ligado à CPI, né? Mas você vê, Itamaraty escondeu datas e horários de e-mail sobre medicamento polêmico. E tem aqui, ó, monitor da CPI. Acompanha o que já aconteceu. Isso aqui é um alerta. Não tem nenhuma notícia de ontem. Nenhuma notícia sobre o ex-secretário de saúde. Você acha que se ele tivesse mandado bem, se ele tivesse servido a cabeça de Bolsonaro numa bandeja, sabe, regada a azeite de oliva, não estava aqui estampado na capa? Aí você pula aqui para a Folha de São Paulo. Bolsonaro prevê, né, parcela de auxílio, Bolsa Família de 300 de dezembro, Bolsonaro nega presença, mas de não vê problema, em gabinete paralelo, caso exista. Governo Bolsonaro baixou artificialmente rombo futuro da Previdência Militar, afirma TCU. Falando de várias coisas, nada de CPI. Quando você vai aqui na questão de poder, né, que é a coluna que Folha de São Paulo se dedica à política, aí lá tem essa menção aqui, ó. O Witzel, a gente vai falar sobre essa matéria aí. Cássio do STF autoriza Witzel a não depor, mas ex-governador diz que vai. E aqui, em verde, sim, isso foi sobre a ida do ex-secretário. Você vê, ó. Ex-secretário reforça a CPI, descaso federal em crise do Amazonas e ênfase no tratamento precoce. Tem certeza que o ex-secretário falou isso ou é apenas uma narrativa? Você vê, né? É tão ridículo. Você acha que isso aqui fosse verdade, pessoal? Não era capa? Se isso aqui fosse a verdade, se o governo que deixou faltar oxigênio, você acha que isso aqui não tinha tido um plantão no Jornal Nacional? E até essa notinha aqui, o Michuruca, comparada com a do Witzel. Witzel é mais importante do que faltar oxigênio? O governo teve descaso, né? Ou será que não? Aí você vai pro Globo. Na capa, nada. Nada. Quando você vai no menu, Jornal Globo, a parte que lida de política, né, é Globo Brasil. Aí você vê essas duas matérias. CPI vai voltar à quebra de sigilo de empresário que vendeu imunizante de ano. E outro. Senadores veem contradição em depoimento de ex-secretário de saúde do Amazonas e Pazuello. Nenhuma nota falando que agora acabou o governo, olha só, Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo outro. Nenhuma nota, pessoal. Nenhuma nota. E você vai na Veja, a Veja foi o único mesmo que trouxe na capa, abre o portal da Veja, tem lá já, ó. Irei e vou responder a todas as perguntas, diz Witzel sobre a CPI. E aí, ó, Cássio autoriza Witzel a não comparecer na CPI, caso não queira. Nada do ex-secretário de saúde. Esse é um dos melhores termômetros. Isso só mostra outra coisa. A CPI caminha, né, para um tremendo fracasso. Só fala com convertidos. É uma CPI, né, para petistas, pessoalistas, pedetistas do Ciro Gomes. E eu acho que o Amazi está sentindo que esses votos não irão para ele, porque o cara que é do PSOL, beleza, Omar, tapinha nas costas, eu vou votar no PSOL. Valeu, Omar, vou votar no PT. Reza até a lenda na boca miúda, que o Omar estaria assim meio chateado, né, meio arrependido de ter assumido a presidência, não por nada, mas porque a população começou a falar muito da família dele. O Omar é um cara tradicional, né, de origem turca, ficou bem chateado
de todo mundo aí, né, revirando o passado dele, da família dele, né, aquele caso policial que envolve a mulher, os irmãos. Ele não quer que fale não, viu? Então, ó, não fala da família do Omar e a questão da polícia, o pessoal que foi preso, não fala, que o Omar não gosta. Mas tudo bem. Vamos começar aqui a mostrar a parte mais importante, mais importante de todas. Essa CPI, ela foi criada com base no caos que aconteceu no Amazonas, lá em Manaus, que faltou oxigênio. Isso foi o fato, né, que gerou a CPI, foi com base nisso. E aí vem a pergunta, é culpa do governo, sim ou não? A CPI devia acabar, né? E parece que não foi culpa do governo, pelo menos o que afirma o próprio ex-secretário de saúde, né? Que podia entregar a cabeça de Bolsonaro, o Renan, o Amon ficar muito felizes, mas não foi isso que aconteceu. Mostrar que não posso passar o vídeo, porque é da Jovem Pan, né? Sabe como é a política lá deles, mas dá para mostrar para vocês o áudio. E vejam só, tá aqui. Seguindo aqui com mais um assunto que eu trago pra gente, em depoimento prestado à Polícia Federal no dia 10 de fevereiro, o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, isentou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de qualquer responsabilidade pela crise de oxigênio no estado no início deste ano. No documento de 10 páginas que integra o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar o episódio, Campelo jogou toda a culpa na empresa White Martins, principal fornecedora de oxigênio no estado. Segundo o secretário, representantes da empresa chegaram a solicitar que o depoente não abrisse mais leitos sem que houvesse um retorno da empresa, após ele informar que abriria mais 150 leitos de UTIs e 50 leitos clínicos. No dia 7 de janeiro, Campelo diz que recebeu representantes da empresa, os quais relataram o aumento atípico do consumo de oxigênio e disseram que estavam trabalhando para suprir a demanda de oxigênio. Mais tarde, disseram que devido ao aumento do consumo de oxigênio dos últimos dias, o planejamento inicialmente estabelecido não seria capaz de suprir a tempo a demanda existente até a chegada da balsa, no dia 9 às 18 horas. Aspas aqui para um trecho. Que não obstante a informação inicialmente passada pela White Martins quanto à existência de 1.500 cilindros disponíveis, quando a operacionalização do transporte no dia 8, a empresa informou que somente teriam disponíveis para o transporte imediato cerca de 300 cilindros de oxigênio. Pazuello, segundo Campelo, foi acionado ainda no dia 7 de janeiro. O ex-ministro, por mais de uma vez, é apontado como alguém que se prontificou de imediato a auxiliar quando informado da crise, isso segundo a CNN. A White Martins afirmou ainda que não tem como se manifestar sobre o assunto porque não teve acesso ao depoimento do secretário de Saúde do Amazonas e o tema está sob investigação. Tá aí. Teve mais revelações. Marcos Rogério, senador, nos conta o seguinte. A oitiva de Marcelo Campelo revela fatos graves. O primeiro deles, o governo do Amazonas foi alertado da possibilidade de que faltaria oxigênio em julho. Em julho, a White Martins fez um pedido de aditamento no contrato. A assinatura só ocorreu meses depois, em 23 de novembro. Há muito tempo o governo do estado sabia. Vai dizer que a culpa é de Bolsonaro também? O Marcos Rogério completa falando. O governo do Amazonas escolheu expor a população ao risco de morte. E isso aconteceu por irresponsabilidade administrativa. Tentam atribuir ao presidente Bolsonaro a responsabilidade do governador Wilson Lima no colapso que ocorreu no estado. São narrativas que não se sustentam. Não vai. Não vou nem ficar passando muita coisa que, cara, não tem pra quê, sabe? Perda de tempo. Mas quero mostrar aqui pra vocês outra coisa importantíssima. Pra você ver, né? Não faltou nenhum empenho do governo para que, né, as pessoas, como posso falar, os estados, na verdade, tivessem acesso ao dinheiro. E aqui, vejam só. Aí. Vamos lá. Pronto. O vídeo tá aí. Vamos assistir aqui o vídeo. Antes do depoente, eu queria fazer uma breve intervenção
que tem a ver com os recursos, porque houve uma afirmação que teria faltado recursos. Eu estou com o seguinte dado aqui: em dezembro de 2019, havia um saldo de 306 milhões de reais na conta do governo do estado do Amazonas. Em agosto de 2020... Ele falou em 400, viu, Fernando? Não, eu vou chegar lá. Eu estou em 19. Em agosto de 2020, havia um saldo de 459 milhões. Em dezembro, conforme o secretário acabou de citar, havia um saldo de 478 milhões. E em março, senhor relator, e aí eu chamo a atenção, em março de 2021, o saldo era de 553 milhões. Eu acho que fica claro que nunca faltou dinheiro ao estado de Amazonas para tomar as providências necessárias para o enfrentamento da pandemia. E o saldo só cresceu. O saldo só cresceu, não faltou dinheiro, o saldo não é decrescente. Havia recursos disponibilizados na conta do governo do estado e eu gostaria que o secretário pudesse explicar, porque não houve falta de recursos. Houve certamente uma sequência de... Não faltou, sabe, movimentação, vontade. Pazuello estava sempre prestativo, o ex-secretário falou. Não faltou dinheiro e não faltou alerta. A empresa alertou em julho, o governo estava pronto para o que der e vier e nunca faltou dinheiro. Qual é a narrativa agora, Renan? Qual a narrativa agora, Mazis? Não tem nenhuma. A gente sabe, a CPI do Lula, o único objetivo deles é derrubar o governo Bolsonaro, não é encontrar a verdade.